Preciso te atualizar também sobre o Vasco. Especulação de que um lateral esquerdo que faz sucesso na Argentina pode pintar como reforço em 2024. Tem muitas informações de mercado, bastidores e finanças, você não perde por esperar. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações, combinado? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que está de olho em Malcom Braida. Já ouviu falar? Lateral esquerdo de 26 anos de idade, ótima fase com a camisa do São Lourenço. Tive a oportunidade de acompanhar a equipe argentina em jogos no Paramount Plus, estou transmitindo jogos por lá. Deixou muita boa impressão. Lateral de qualidade, habilidade, velocidade, ultrapassagem. Tipo do cara que se encaixaria bem em qualquer clube do futebol brasileiro. Como é que o nome dele surge no Vasco da Gama? O Braida tem contrato com o São Lourenço só até dezembro de 2024. Hoje, avaliado em 4 milhões de dólares. Se o São Lourenço não conseguir renovar o contrato do Braida, certamente na virada do ano esse valor já vai ser menor, até porque o São Lourenço vai passar a correr enorme risco de perder o jogador de graça. E de acordo com a imprensa argentina, o Vasco e o Santos Laguna do México têm a intenção de contratá-lo. Chegaram a divulgar aqui no Brasil, o pessoal do Bola VIP, que o Braida é meio campista. Ele é lateral esquerdo e em algumas poucas partidas da temporada foi improvisado na função de meia, tá? Mas é jogador de lateral esquerda. Se fosse contratado, certamente seria para brigar com o Lucas Piton pela posição. Salário de algo na casa dos 250 mil reais por mês. Confesso que me assustei, achei o valor extremamente alto. O ponto é como acreditar que a 777 vai fazer um investimento alto para contratar o Braida, se ela tem uma série de pendências referentes a contratações dessa temporada, que inclusive causaram um transfer ban, que é aquela punição imposta pela FIFA e que impede o Vasco de contratar jogadores. A promessa é de que no dia 5 de outubro será feito o depósito de 120 milhões. Essa grana estava combinada para cair no mês passado. Se essa grana de fato for regularizada, aí sim o Vasco vai tentar fazer a quitação das suas dívidas com clubes brasileiros e também com jogadores e empresários. Ainda sobre o Cruz Maltino, o Jair foi punido em 4 partidas de suspensão pela expulsão no jogo contra o Bahia e acertou uma cotovelada no Luciano Juba. O Vasco vai tentar efeito suspensivo. E a última sobre o Vasco. Em apenas 4 horas, todos os ingressos para o confronto contra o São Paulo foram vendidos. Vai ser o segundo jogo em São Januário, depois da abertura do estádio, e o torcedor segue super empolgado, apesar da derrota por 4-1 para o Peixe. A atuação não foi tão boa. Achei que o 4-1 não foi justo pelo que os dois times jogaram. O Vasco hoje me parece mais pronto do que o Santos para escapar do rebaixamento, mas o Santos vem de 2 vitórias fundamentais contra 2 concorrentes diretos, vitória contra o Bahia em Salvador e vitória contra o Vasco 4-1 dentro de casa. Acho que o futebol tá chato. Cara, uma baita confusão armada porque o cara pisou na bola. Nicola, mas por que o Soteldo não faz isso quando o time tá perdendo? Porque ele não é idiota, mas cabe aos outros adversários fazerem, especialmente contra o Santos. Assim, entre o que aconteceu em campo com o Soteldo pisando na bola e o que aconteceu fora de campo com o locutor da Vila Belmiro se referindo ao Vasco, ou lembrando que o Vasco é o time que, entre os grandes, o que mais disputou a Série B, eu acho que o desrespeito aconteceu fora de campo durante essa apresentação. Enfim, Jair pegou um gancho de 4 jogos pela cotovelada em Luciano Juba, do Bahia. O Vasco vai recorrer. Muito pesada essa punição. Esperemos o que acontecerá com o Maidana pela agressão a Verratti. Gilson, sabe o que acontece nesse campeonato? Vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que não há a clara intenção de prejudicar ninguém. Eu não consigo ver, por exemplo, uma orientação da comissão de arbitragem. Hoje você tem que entrar para operar esse time. Hoje você tem que entrar para ajudar esse time. Eu vejo muita incapacidade, eu vejo muita ruindade entre os árbitros de futebol. Eu vejo péssimos árbitros de vídeo, os caras não conseguem interpretar o lance mesmo com a TV na sua frente, com a ajuda da tecnologia, e eu vejo esses caras se pautando muito pela repercussão, pela repercussão que existe. Então vamos lá, o Vasco venceu o América, e o América do Salum trouxe a público uma história de que havia uma operação para salvar o Vasco. Cara, se existisse uma operação para salvar o Vasco,
Vasco não teria jogado sem São Januário, o Vasco não teria tomado um gancho como esse do Jair de 4 jogos. E aí, diante desse putz, operação para salvar o Vasco e tal, o árbitro no jogo seguinte entra pressionado. Eu, e respeito a opinião de quem pensa contrário, eu não teria marcado o pênalti do Pumita no. Quem foi o pênalti? O pênalti do Pumita do Marcos Leonardo. Tá? Eu não teria marcado. Punido pelo STJD, Jair desfalca o Vasco diante do São Paulo, o clube tenta efeito suspensivo. O volante Jair foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por 4 partidas pela expulsão contra o Bahia. Dessa forma, o atleta não fica à disposição do Vasco para enfrentar o São Paulo neste sábado às 6h30 da noite, em São Januário. Como já cumpriu suspensão por uma partida, o meio-campista não poderá atuar contra o São Paulo, Fortaleza e Flamengo. No entanto, a diretoria do Cruz Maltino já iniciou os trabalhos para conseguir um efeito suspensivo para Jair, que vem sendo opção no banco de reserva do técnico Ramon Dias. Agora, também temos que ver aí, o lado também vai pesar para cima do Gabriel Barbosa, né, rapaziada, que ele deu um soco na cara do jogador do Atlético Paranaense, né, foi expulso. Já se passou vários dias e não teve nada sobre ele, tá tudo normal. O atleta também do América Mineiro, o Maidana, que deu uma cotovelada na cara do jogador do Vasco, do Verratti. Vamos ver também se vai acontecer alguma coisa com ele ou se isso só acontece com o Vasco, né? Vamos ver o que vai acontecer, esse desfecho aí, vamos ficar analisando, vamos ficar observando para ver como é que vai sair essa situação. Sobre a vitória do Santos em cima do Vasco, eu achei estranhamente estranho, porque o Santos não estava jogando tanta coisa assim, e de repente 2 gols ali no final do segundo tempo, do primeiro tempo na verdade, e um pênalti que não existiu, poderia ter, sei lá, se aquele pênalti não fosse, se fosse bem analisado, não seria marcado pênalti, mas enfim, fazer o quê? É complicado, né? Que contra o Vasco é complicado demais. É complicado demais, não tem como não. E nessa situação do Vasco e São Paulo, para mim o Vasco ganha São Paulo dentro de casa, respira. O Goiás ontem empatou com o Botafogo, que não fez o papel dele e deixou a gente aí complicado na situação, e ele se complica também na tabela. Se você gostou do vídeo, deixe teu like, se inscreve no canal, tá bom? Voltaremos em breve com novos vídeos e te vejo até o próximo vídeo assim que eu soltar. Para isso, ativa o sininho de notificação, hein? Para receber o vídeo assim que a gente publicar aqui, hein? Valeu? Um forte abraço no teu coração. Vou nessa. Tchau, tchau.